Sexespionagem envolve pessoas comuns sendo arrastadas por forças muito maiores do que elas. Muitas vezes, é o trabalhador comum de nível médio que se torna o melhor alvo para a sexespionagem. Esta teoria foi testada e até comprovada por Markus Wolf. Markus Wolf era o chefe do Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi. Ele montou o serviço militar no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o especialista e o explorador de maior sucesso da sexespionagem na Guerra Fria. Ele falava vários idiomas. Ele era alto, urbano, intelectual, um político muito astuto. Ele foi educado na Rússia, falava russo fluentemente. Ele era muito bem relacionado com o serviço de inteligência russo e era um astuto administrador de pessoas. Pode-se argumentar que ele foi o espião mestre mais eficaz da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria de 1947 a 1991, a Alemanha foi dividida em leste comunista e oeste capitalista, com o Muro de Berlim dividindo a cidade em duas. Era crucial para o leste saber o que seus inimigos estavam pensando. Para fazer isso, Markus Wolf liderou um programa que chamou de Os Romeus, em 1970. O conceito do Wolf era: quero que ela se apaixone, porque assim poderemos realizar qualquer coisa. Os Romeus foram treinados em um campo fora de Berlim, onde aprenderam sobre marxismo, espionagem e manipulação psicológica. Os Romeus foram a operação sexual de maior sucesso da Guerra Fria. E o propósito do Romeu seria ir até os clubes, as áreas sociais que as secretárias da OTAN dos prédios do governo frequentavam, e ele havia sido escolhido por ser afável, extremamente alegre, bem cuidado, cheio de dinheiro, e ele seria o centro das atenções e as mulheres seriam atraídas por ele. Conhecemos histórias de várias mulheres, principalmente na Alemanha Ocidental, que trabalhavam para o governo, que tinham vidas extremamente vazias no nível pessoal. Elas não tinham um homem em suas vidas, não eram casadas, eram solitárias. E, claro, os alemães orientais que dirigiam a Stasi, que era uma agência de inteligência muito bem sucedida e agressiva, sabiam disso. E foram capazes de escolher certos homens que iriam trabalhar para se aproveitar desse déficit, desse senso interno de fracasso feminino, de não ser capaz de atrair um homem para a sua vida e preencher esse vazio. Regras para selecionar a mulher. Primeiro, ela tinha acesso às informações secretas de que eles precisavam. E segundo, ela talvez tivesse visto todas as suas amigas casadas tendo filhos e tendo uma vida maravilhosa, enquanto ela estava em casa sozinha. Porque uma vez que ele a escolhesse, ela sentiria que era a rainha do baile. E Markus criou várias etapas para o recrutamento que são brilhantes. A primeira era fazer com que o alvo se aproximasse do agente. Então, quando ele finalmente a escolhesse e passasse algum tempo com ela se sentiria lisonjeada. A segunda é buscar o relacionamento e torná-lo íntimo. A terceira era confessar à sua nova namorada que você é um espião. Mas diga que você é um espião do Canadá ou outro país que não seja hostil à Alemanha Ocidental. Ninguém odeia os canadenses. E diga que só está lá trabalhando e que a coisa mais importante para você no mundo é passar um tempo com ela. E qualquer coisa que ela conseguisse de seu escritório que simplesmente ajudasse você a ficar no lugar por mais tempo, apenas para satisfazer seu chefe, seria muito útil. O próximo passo era se casar com ela. E eles iriam para a Suíça. A Alemanha Oriental preparou uma capela privada. Eles trariam um padre católico, que na verdade era um oficial de inteligência da Alemanha Oriental, e teriam um casamento falso. Um dos alvos mais bem-sucedidos que Wolf conseguiu captar
foi uma estudante universitária chamada Gabrielle Klein. Gabrielle era secretária da Embaixada Americana em Bonn, na Alemanha Ocidental, e tinha acesso a documentos ultrasecretos quando foi abordada por Frank Ditzel, um Romeu da Stasi, por quem ela acabou se apaixonando. Ditzel a recrutou e Gabrielle logo começou a espionar para o Oriente. Ela recebeu uma bolsa com um compartimento secreto onde poderia esconder documentos e retirá-los furtivamente da Embaixada dos Estados Unidos. Ela fotografava os documentos em casa. Em seguida, entregava o rolo de filme a Ditzel, que então o entrega à Stasi alemã. Eles incluíam inteligência secreta sobre suprimentos armados e movimentos militares coordenados entre a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos. No ano de 78, Marcos tinha mais de 40 recrutas romeus individuais operando no Oeste. E este foi um dos conceitos de maior sucesso já usados, porque ele percebeu que as pessoas não são motivadas por chantagem. Elas dispensaram qualquer senso de realidade e podem justificar qualquer coisa se pensarem que fazem isso por amor. O relacionamento de Gabrielle com Ditzel terminou em 1984, mas ela continuou por 6 anos passando informações para ele. Em 1991, suas atividades de espionagem foram descobertas. Documentos revelaram que Gabrielle repassou mais de 1.500 documentos aos comunistas, mais do que qualquer outra fonte na época. Eles também revelaram que a Stasi a estava usando como parte de um projeto de bandeira falsa, o que significa que ela acreditava que estava dando a informação a uma agência ocidental. Gabrielle foi acusada de espionagem e recebeu uma pena suspensa de 2 anos. Marcus Wolf também foi condenado, mas conseguiu evitar a prisão. Wolf morreu em 2006.